Olá, que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA do Ponto Geek, curadoria por Gordo Geek. Hoje é 2 de junho de 2025 e hoje a gente vai analisar a incrível trajetória da Nokia. Sabe, é uma empresa que começou lá atrás, fazendo papel, há mais de 150 anos. Exato. Dominou o mundo dos celulares e depois uma queda assim vertiginosa teve que se reinventar completamente. Uma história e tanto. Exatamente. E essa jornada, que as fontes detalham muito bem, é fascinante. Começa de um jeito que pouca gente imagina, né? Bem antes dos celulares, lá em 1865, na Finlândia. Com papel? Isso, com moinhos de papel. E olha onde eles estão hoje, né? Uma peça-chave na infraestrutura 5G global. É uma verdadeira montanha-russa de inovação, de altos e baixos. Pois é. Então tudo começou mesmo com esse tal de Fredrik Idestam, né? E uma fábrica de papel perto da cidade de Nokia. Por isso o nome. Exato. O nome vem da cidade. Aí o negócio foi crescendo e em 1967 teve uma fusão bem importante. Eles se juntaram com a Finnish Rubber Works, que fazia o quê? Botas de borracha, pneus. Isso, coisas bem diferentes. E também com a Finnish Cable Works, que fazia cabos. Aí sim nasceu a Nokia Corporation. Era um conglomerado, né? Bem diverso para a época. Bem diverso mesmo. Mas a virada para as telecomunicações ela foi gradual. Começou ali nos anos 60, 70. Eles entraram na fabricação de equipamentos de rádio, sabe? Até para uso militar. Ah, interessante. E depois compraram uma outra empresa, a Salora. Aí sim começaram a aparecer os primeiros tijolões. Lançaram o Mobira Senator em 82, que era um telefone para carro, um trambolho mesmo. Imagino, devia ser enorme. E depois, em 87, o icônico Mobira Siriman 900. Esse ficou famoso, né? Ganhou até apelido. Qual era? Gorba, porque o líder soviético, Mikhail Gorbachev, foi fotografado usando um. Imagina o marketing. Nossa, que demais. E eles foram pioneiros cruciais mesmo no desenvolvimento do GSM, o padrão digital que substituiu o analógico e assim permitiu a explosão da telefonia móvel no mundo todo. A primeira chamada GSM do mundo, lá em 1991. Foi com equipamento Nokia. Exatamente. Equipamento Nokia. Eles estavam na vanguarda ali. E aí chegaram os anos 90, a era de ouro. Totalmente. Foi quando a Nokia decidiu, então, focar 100%, né, só em telecomunicações. Venderam as outras divisões, tipo papel, borracha, cabos. Isso, limparam a casa para focar no que estava bombando. E aí, em 92, lançaram o Nokia 1111. Foi o primeiro celular GSM para o grande público, né? O primeirão popular, digamos assim. E quem não lembra daquele toque clássico, o Nokia Tune? Estreou na série 2100. Marcante demais. E o jogo da cobrinha, o Snake, veio no 6110. Nossa, o Snake, vício total. E em 98, eles passaram a Motorola. Viraram líderes mundiais de celular. Ultrapassaram e dispararam. Chegaram a ter quase 40% do mercado global. Era um domínio absoluto. E no Brasil teve parceria com a Gradiente, né? Em 97. Teve sim, para produção local. E aí vieram modelos inesquecíveis. O 3310, o indestrutível... O tanque de guerra. E o 1100, que é tipo o celular mais vendido da história. É isso mesmo. É isso mesmo. Mais de 250 milhões de unidades. Um fenômeno. Impressionante. Mas como dizem, né? Tudo que sobe... Pois é. A maré começou a virar. E o divisor de águas foi o lançamento do iPhone, em 2007. Ah, o iPhone! Mudou tudo. E as fontes internas, relatos de ex-funcionários, indicam que a Nokia, talvez por um excesso de confiança, sabe? Eles eram líderes absolutos. Se achavam imbatíveis. Exato. Focavam muito na durabilidade do hardware, na bateria que durava dias, e subestimaram a Apple. Há relatos de que zombaram internamente do iPhone no começo. Sério? Que erro de avaliação. Um erro grave, porque o mercado estava mudando. As pessoas começaram a querer o quê? Software intuitivo, telas sensíveis ao toque, aplicativos, a experiência de uso. E o sistema deles, o Symbian, começou a ficar para trás, né? Começou a mostrar a idade, exatamente. O Symbian passou a ser visto como complicado, pouco atraente para os desenvolvedores, comparado com a simplicidade do iOS e a flexibilidade que o Android estava começando a mostrar. Ficou difícil competir. Muito difícil.
Cada aparelho Nokia com o Symbian exigia adaptações específicas para os apps, sabe? Isso desanimava quem criava os aplicativos. E as tentativas de resposta da Nokia? Quais foram? Teve o N97? Teve o N97, que foi anunciado como o iPhone Killer, o matador do iPhone, híbrido de console de videogame e celular. Lembro. Uma ideia interessante, mas que também não pegou. Não pegou. Foram tentativas que não deram certo. E a crise foi se aprofundando. Aí, em 2010, uma mudança grande na liderança. Trouxeram o Steven Elop como CEO, o primeiro não finlandês a comandar a empresa. Exatamente. E ele chegando. Escreveu aquele memorando interno que acabou vazando, o famoso Burning Platform. Plataforma em chamas. Forte, hein? Fortíssimo. Basicamente, ele admitiu ali para os funcionários, olha, a nossa casa está pegando fogo, estamos numa plataforma em chamas e precisamos pular. Reconheceu os erros, a perda rápida de mercado para o iOS e para o Android. E qual foi a solução que ele propôs? A boia para pular dessa plataforma? A aposta foi muito controversa. Uma parceria exclusiva com a Microsoft em 2011. A Nokia abandonaria o Symbian e o Migo, outro sistema que eles tinham, e adotaria o Windows Phone para a nova linha de smartphones, a linha Lumia. Ah, os Lumias, eu lembro deles. Tinham um design legal, colorido. Tinham sim, e alguns aparelhos eram tecnologicamente muito bons. O Lumia 920, por exemplo, tinha aquela câmera PureView que era fantástica para a época. Receberam elogios pelo hardware. Mas não foi suficiente, né? Não foi. O grande problema continuou sendo o ecossistema. O Windows Phone nunca conseguiu atrair desenvolvedores e ter a mesma quantidade e variedade de aplicativos que o iOS e o Android. Faltava a app e isso pesou muito para o consumidor. Entendi. O hardware era bom, mas sem os apps? Fica difícil competir. E o resultado final dessa fase, bem, foi a venda da divisão de celulares para a Microsoft, em 2014. Por quanto foi mesmo? Cerca de 7,2 bilhões de dólares. Um negócio que, olhando hoje, muitos analistas consideram que foi ruim para os dois lados. A Microsoft não conseguiu fazer o Windows Phone decolar e acabou saindo do mercado de smartphones também. Nossa, parecia mesmo o fim da linha para a Nokia ali, né? Perder a divisão que a tornou mundialmente famosa. Parecia, muita gente decretou o fim da Nokia, mas olha a reviravolta. Não foi o fim. Sob a liderança de um novo CEO, o Rajiv Suri, a Nokia se reorganizou completamente. Eles focaram na parte que ainda era forte e lucrativa, a divisão de redes, a Nokia Solutions and Networks. Ah, parte de infraestrutura. Exato. Que já existia, era sólida. E aí eles fizeram uma aquisição estratégica gigantesca. Compraram a rival franco-americana Alcatel-Lucent. Nossa, que movimento. Um movimento ousado. E junto com a Alcatel-Lucent vieram os históricos Bell Labs, o berço de inúmeras invenções tecnológicas e um portfólio enorme, valiosíssimo de patentes. Que virada! Então a Nokia renasceu das cinzas, digamos assim. Exatamente. Renasceu focada em infraestrutura de rede e se tornou uma líder nesse novo campo, especialmente no 5G. E como eles estão hoje nesse mercado? Olha, hoje eles são o segundo maior fornecedor global de equipamentos de rede 5G. Tem cerca de 14% do mercado mundial, e se você tirar a China da conta, onde a Huawei é muito forte, a participação da Nokia sobe para quase 29%. Uau! Recuperaram bem a posição. Recuperaram e se consolidaram. Desenvolveram tecnologias próprias importantes, como os chips ReefShark, que são processadores customizados para otimizar as redes 5G. Além das redes móveis e da infraestrutura de rede fixa, eles também atuam forte em serviços de nuvem para operadoras e no licenciamento daquele monte de patentes que eles têm. E essa parte de patente está rendendo. Muito. É um negócio que cresceu tipo 78% só em 2024. É uma fonte de receita bem relevante. Incrível. Claro que eles ainda enfrentam desafios, né?
A concorrência da Huawei ainda é muito forte, tem a Ericsson também, e esse mercado de infraestrutura é cíclico, depende dos investimentos das operadoras. Tem altos e baixos. Exato. Mas os resultados recentes da Nokia têm mostrado o crescimento, como aqueles 9% no último trimestre de 2024 que você mencionou, e margens de lucro saudáveis. Basicamente, a Nokia voltou às suas raízes tecnológicas lá do começo de redes e comunicação, mas totalmente adaptada para o século XXI. É uma reinvenção notável, realmente. Uma história impressionante mesmo, de ascensão, queda e um renascimento focado em tecnologia de ponta. Fica a reflexão, né? Que lições será que outras gigantes da tecnologia, talvez até aquelas que hoje parecem invencíveis, podem tirar dessa jornada de mais de 150 anos da Nokia? Sobre os perigos da complacência, a importância vital de se adaptar, de ter visão de futuro. Com certeza. Uma lição e tanto sobre resiliência e estratégia. Se essa nossa análise aqui foi útil, pessoal, deixem seus comentários, curtam o vídeo ou o áudio e compartilhem com quem possa se interessar. É isso aí. Obrigado pela companhia e até a próxima investigação.